post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Uma vez que você tá ali no consultório, deu chocolatinho maroto pro teu paciente e ele comeu em 3 segundos. Aí você, opa, tem alguma coisa aqui. Como é que você lida com o transtorno alimentar do TDAH? Não sei se... É tipo assim, você tem uma visão, tipo assim, eu acho que ele tem alguma coisa, vem uma investigação depois, você encaminha para um outro profissional, um psiquiatra. Como é que é isso? Geralmente, esse paciente, quando ele tem algum tipo de transtorno, ele já tem um acompanhamento psiquiátrico. Uhum. Ou com terapeuta. Geralmente, os pacientes que me procuram, geralmente, eles já fazem um acompanhamento. Por quê? Porque, às vezes, até paciente pós-bariátrico, entende? Uhum. Então, é um paciente que ele já tem um histórico. Sou bariátrico. Né? Você é bariátrico também? Olha só que interessante. O que eu faço? Eu nunca fui... Quem me conhece hoje, acho que eu tô mentindo. Não tô mentindo. Eu nunca fui fã de doce, de chocolate. E, assim, nunca fui fã de doce. Sim. E quando eu comia um doce, era um chocolatinho. Coisa assim. Depois que eu fiz a bariátrica, eu comecei a comer com maior frequência esses chocolatinhos e também um biscoitinho, coisas assim, entendeu? Teve um momento que eu fiquei num pico, depois eu parei totalmente e estabilizei. Meu peso ganhou um pouquinho na pandemia, mas tá estável. Eu tô mais ou menos 8 a 9 quilos acima do meu mínimo, tá? Entendi. Mas tá estável. Já tem 10 anos que eu fiz a cirurgia. Então, mas eu sei como isso é complicado, porque é como se o cérebro que tá sob um transtorno, como um transtorno alimentar, provavelmente eu tive, não tive diagnóstico, mas digamos que eu tivesse, você fica ali, ele fala assim, não, peraí, então tem menos espaço aqui? Vou dar um jeito. Vou contornar. É exatamente isso. Mas o cérebro, ele trabalha assim. E o cérebro, ele acredita nas histórias que a gente conta pra ele. Tá? Então, assim, a gente pode sim mentir pro cérebro, contando a história que eu quero que ele acredite. O que acontece quando o cérebro, ele pede alguma coisa? Ele vai pedir o quê? O doce. Por quê? A dopamina. A dopamina, cara. Entende? E a dopamina, o doce, assim, ó, entrega rápido. Tá atrelado sempre às emoções. Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como. Eu estou frustrado. Vamos comer? Entende? Porque você dispara aquela dopamina rápida e fácil, que já é escassa no TDAH. Exatamente isso. Exatamente onde eu queria chegar. Então, quando a gente... Você vê que o TDAH, ele tem um problema nos neurotransmissores, lá voltado o quê? A dopamina e a serotonina. O que ele vai precisar fazer para poder recarregar aquela bateria? Vamos dizer assim, vamos nomear como bateria. Comida, doce, emoção. Entende? A frustração. Só que a gente também não pode esquecer, Yuri, do passado dele. Como é que foi o passado dele? Porque, assim, muitas vezes, o obeso, todo excesso é por uma falta. Entende? O que aconteceu lá atrás? Vamos ressignificar isso? Então, eu trago tudo isso para dentro do consultório. A gente tem um momento de ressignificar, a gente tem um momento de cartinha, sabe? Vamos descobrir, vamos juntos no gatilho. Eu uso ferramentas próprias, né? Eu sou formada em coach pelo método Evo. E lá nós temos ferramentas e eu também consegui ter a minha própria ferramenta, fazer a minha ferramenta de acordo com o que eu via em cada paciente. Então, eles têm tarefinhas também. Eles levam tarefinhas para casa e eles voltam com a tarefa. E, às vezes, diante da dificuldade deles em preencher aquelas tarefas, é onde eu consigo ter o ponto inicial e ver o gatilho. Por exemplo, muitas vezes profissionais, psiquiatras, alguns terapeutas não têm essa conexão com o paciente. Sim, então, acaba que dentro de consultório ali, entre um paciente e outro, eles não consigam ajudar de uma forma profunda nas emoções desses pacientes. E é quando eu vejo que eles chegam lá precisando de colo. E confiança, sabe, Yuri? É a coisa mais linda, assim, quando eu mostro para eles que eles não precisam ter medo da relação com a comida. Uma pergunta, falando em dopamina, disparo, comida, como essas coisas se processam no cérebro do TDAH, muitas pessoas buscam outras substâncias, como cafeína,
a taurina, o energético, Isso. o próprio açúcar, no sentido de um refrigerante, porque ali é super rápido, é igual um chocolatinho, pum. É a E aí sobremesa, aquela né? a sobremesa. E dispara na pessoa. Como é que é isso? Como é que funciona esse excesso dessas substâncias? Isso é um veneno. O paciente TDAH, ele tem que entender que Cafeína também é ele veneno? quer... Para o TDAH, sim. Para o Atenção, TDAH. atenção. Ô, gente, falar do café, né? O café Não, mas é porque é tem um gente que é amor. viciada e fala assim, eu nunca melhoro os meus sintomas do TDAH, nunca tá resolvendo nada, mas às vezes é isso. E o mais triste, Yuri, é porque muitos adultos nem sabem que tem TDAH. Muitos não sabem. E dificulta mais ainda. Então, a cafeína para o TDAH é um problema que fica instalado de uma forma que deixa ele mais ansioso, mais estressado, diminuição de sono. Por quê? Porque ele fica mais agitado ainda do que ele já é. Mas nem sempre, uma coisa interessante, que alguns estudos relatam que nem sempre quem tem TDAH, ele é hiperativo. Isso é interessante. Por quê? Porque a gente coloca o quê? Que o TDAH está sempre relacionado o quê? À hiperatividade. Mas não, às vezes é mais o déficit de atenção dele que é muito... Não é tão apurado, né? Por ser um transtorno. Mas por isso que às vezes ele não sabe que ele tem. Porque ele acha que necessariamente ele tinha que ser agitado.